E aí, sou de boa? Aqui é o número 17. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o personagem Maito Gai, do anime e mangá Naruto. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar a minha opinião a respeito deste personagem, a última luta em que ele se envolveu, que foi contra o Madara, e como as coisas poderiam ter terminado. Durante a Grande Guerra Ninja, houve um momento em que Madara está diante de todos, em seu modo Rikudo. Até então, ele é o último inimigo a ser derrotado. É dito que as únicas formas de derrotar Madara seria o Jutsu Sábio e ataques físicos, como o Taijutsu. Ou seja, neste momento, os únicos que podem enfrentá-lo são dois, Minato, o quarto Hokage, e o Gai. Entretanto, o Jutsu Sábio não é o forte do Minato. O próprio admite que é bem ruim nessa técnica. Ele demora muito para infundir o chakra e não consegue manter por muito tempo. O fato dele não usar muito em batalha acabou prejudicando seu desenvolvimento com relação ao uso dessa técnica. E ainda que pudesse, no estado em que ele se encontra, ele não pode fazer selos, pois perdeu os dois braços em batalha. Devido a tudo isso, Minato não pode lutar efetivamente, sendo assim, resta apenas o Gai. Compreendendo a situação, Gai, se intitulando a Besta Verde, toma a frente da batalha e, sem perder tempo, ele já começa com a técnica dos 8 portões internos. Gai abre o 7º portão, o Portão da Admiração, um portão antes do Portal da Morte. Madara se sente ofendido por ele não ter aberto até o último. Gai segue atacando, mas por mais que tente, seus ataques não são efetivos. Nem o Tigre do Entardecer funcionou, e ele está numa posição bem desfavorável, pois não pode deixar que o bastão ou as esferas negras lhe toquem. Gai decide então que esta é a hora de abrir o último portão, o portão final da morte. Gai é um dos melhores personagens que a obra Naruto trouxe. Diferente de caras habilidosos que nasceram com grande talento, abençoados desde o ventre de suas mães por terem nascido numa família com uma linhagem sanguínea avançada, Gai é o cara mais normal de todos. Na verdade, pensando por um lado, num mundo onde todos têm uma espécie de superpoder, Gai praticamente nasceu amaldiçoado. Incapaz de fazer ninjutsu ou genjutsu, tudo que ele tem é o taijutsu, que é a força física. Sendo assim, ele é basicamente um cara normal num mundo cheio de gente poderosa. Ele tem que se esforçar mais que o dobro para acompanhar o ritmo dos outros. Vemos em seu passado que por conta disso, ele sofre preconceito por conta da sua inabilidade, sendo constantemente humilhado. Sua mera existência já é por si só motivo de piada. Seus esforços são menosprezados, ninguém o leva a sério. Gai é apenas uma criança e o que ele sofre aqui numa idade tão jovem é uma coisa absurda. Ver todas as crianças sendo aprovadas no teste enquanto desesperadamente procura seu nome na lista de aprovados e não encontra, o cara deve se sentir como um inválido, um deficiente. A única pessoa que Gai tem é o seu pai, que assim como seu filho, também não pode usar ninjutsu ou genjutsu, restando apenas o taijutsu, que é sua força física. Entretanto, o pai de Gai é um dos caras mais incríveis por sua personalidade. Apesar das dificuldades da vida, ele segue em frente com ânimo e ensinando seu filho a importância do esforço e trabalho duro na vida. Gai tenta burlar o sistema para ser aprovado, inventando uma regra própria e impondo esta como um método válido de aprovação. Ele acaba falhando e é repreendido por seu pai. Ele chega a se desculpar por ter falhado, mas seu pai o corrige, dizendo que ele não deve se desculpar por se esforçar. Isso é um insulto à sua determinação. A questão é o fato de Gai estar usando a regra própria da forma errada. A regra própria é algo que só deve ser aplicado para si mesmo, para ajudá-lo a superar um desafio ou uma situação difícil. Mesmo falhando, isso lhe dará força e foco para continuar tentando, mantendo-se extremamente disciplinado. Após repreendê-lo e corrigi-lo, seu pai lhe dá um abraço, reconhecendo sua determinação e seu esforço, que é sempre válido. Apenas por esta breve cena já podemos perceber que Gai tem um pai que se importa e se mostra muito presente na sua vida. Ele o leva a ver a sua dura realidade de uma forma positiva, afirmando que conhecer seus defeitos só evidenciará seus pontos fortes. Sendo assim, Taijutsu é seu maior talento e ele já está brilhando com sua juventude.
Por isso, ele deve se alegrar por descobrir seu talento tão cedo. Guy, que há pouco tempo estava chorando, agora está sorrindo com esperança no futuro. Certamente ter uma figura paterna tão forte faz uma enorme diferença na sua vida e na sua visão de mundo. Apesar disso, entre os adultos, o pai de Guy não é respeitado por ser um adulto de nível baixo, permanecendo até aqui como um genin, que é o nível mais baixo entre os ninjas. Outros ninjas de classe superior zombam dele enquanto passam. Apesar de seu pai levar numa boa sem se importar com isso, Guy se sente ofendido e vai sem a presença de seu pai tirar satisfação com os caras. Eles zombam dizendo que seu pai é inútil, que só consegue fazer taijutsu e nem nisso ele é bom. Não passa de um palhaço que faz piada sem graça sobre a juventude. Os caras batem no pequeno Guy, que não pôde se defender. Neste momento aparece Kakashi e dá uma surra nos caras, salvando Guy. Apesar disso, ele menospreza Guy por não ter sido capaz de revidar sequer um soco naqueles caras, depois de tudo que disseram sobre seu pai. Frustrado, Guy lamenta não ter sido capaz de defender a honra de seu pai, que é seu maior herói. Ele chora por sua fraqueza. No hospital, Guy questiona como seu pai consegue ser tão otimista e positivo assim. Toda essa conversa sobre juventude não é garantia nenhuma de que vencerá contra alguém muito forte. Dotado de grande sabedoria, seu pai explica que a verdadeira vitória não é derrotar alguém forte, é defender o que é importante para você. Guy fala que queria proteger esta juventude da qual ele tanto fala, por isso ele chora ao ter falhado anteriormente, lutando contra os caras que insultaram seu pai. Seu pai, ao ouvir isso, se emociona bastante e eles choram juntos. Depois disso, vemos que Guy foi aceito na segunda chamada da academia. Ambos ficaram muito felizes pelo esforço do pequeno Guy ser recompensado. Apesar disso, Guy não é levado a sério por seus colegas por não conseguir fazer ninjutsu e também é ridicularizado pelo seu taijutsu não ser considerado bom também. Apesar disso, Guy não se deixa levar pelas palavras de quem não faz nada e continua treinando, focando em seu crescimento pessoal. Graças ao incentivo de seu pai, aos poucos, Guy foi ficando cada vez melhor em seu treinamento e aumentando cada vez mais o ritmo. Neste ponto, as pessoas pararam de zombar dele. Entretanto, Guy descobre um dia seu rival Kakashi treinando em segredo e fica desanimado pensando que se um gênio treinar o mesmo tanto que ele, poderá chegar ainda mais longe. Sendo assim, Guy não poderia alcançá-lo. Mas mesmo assim, vemos que Guy continua dobrando suas metas de treino e continua cumprindo todas elas. Mais pra frente, vemos ele desafiando seu rival Kakashi em todo tipo de desafio, desde lançamento de shuriken até luta física e inclusive joguinho infantil como pedra, papel e tesoura. Com muito esforço, Guy consegue se formar na academia e segue fazendo missões ninjas. Após se esforçar tanto, Guy acredita ter superado seu pai e se mostra um tanto decepcionado com a fraqueza dele, sentindo-se desconfortável ao ver seu pai se humilhando ao pedir desculpas por falhar em sua missão. Até que um certo dia, seu pai decide ensinar-lhe uma técnica, a única que aprendeu. Segundo o próprio, praticando todo dia, levou 20 anos para desenvolvê-la. Os 8 portões internos, uma técnica proibida. Dai conta que esta é a única técnica que pode ensinar a seu filho e será a mais especial de todas. Ele afirma que irá impor apenas uma única condição sobre o uso desta técnica, uma regra própria. Ao observar o vapor vermelho, Madara reconhece este como o singular vapor do sangue da abertura de todos os portões. Seguro de si, Madara zomba dizendo que da sua visão, esta parece mais a cor das folhas mortas de outono que caíram de uma árvore. Mas Guy responde que estas não estão caindo à toa. Elas se tornarão os nutrientes para as novas folhas verdes. Acredito que esta seja a regra própria do Guy, se sacrificar para salvar os outros, a próxima geração, protegendo assim o que é importante para ele, como seu pai lhe ensinou. Madara não se intimida e se mostra alegre, afirmando que raramente tem-se a chance de lutar contra a formação dos 8 portões, e confiante, convida Guy a brincar com ele. Guy consegue efetivamente atacá-lo com o golpe Elefante do Anoitecer, mas mesmo assim isso não foi o suficiente para derrotar Madara. Madara fala que Guy é o primeiro desde Hashirama a deixá-lo tão animado assim, e pergunta se ele ainda tem alguma outra técnica para diverti-lo. Ainda há uma última técnica, o Guy Noturno.
Entretanto, pelo estado do ponto de chakra em seu coração, este será o último ataque. Ao observar isso, Kakashi se lembra de uma ocasião do passado, de quando eram crianças. Acompanhado de seus pais, eles se encontram. Depois de um mal-entendido, Kakashi comenta com seu pai que Gai foi reprovado no exame de admissão da academia e que ele está tentando entrar na academia, mas nem sequer consegue usar ninjutsu, menosprezando o potencial do garoto, e pede que seu pai se apresse para não se atrasarem, como se estivessem perdendo tempo com Gai. Sem se deixar abater, Gai responde Kakashi com energia positiva. O pai de Kakashi, observando Gai, repara uma coisa. Ele aconselha Kakashi a não relaxar, pois pelo ritmo que Gai está treinando, ele vai acabar lhe superando. E ainda há uma segunda chamada na academia. Pode ser que Gai se torne um bom rival para Kakashi. Sendo assim, seu pai o aconselha a perguntar seu nome. Kakashi pergunta, e Gai, feliz ao ser reconhecido, responde que é Maitogai e será um ninja mais forte. Quem diria? Kakashi não lhe deu relevância na época, mas olhando agora, ele mal pode acreditar na fera que vê diante de seus olhos. O próprio Madara, dito e temido como um dos ninjas mais poderosos da história, reconhece o poder do chakra de Gai e continua dizendo que de todos que lutaram contra ele por todos esses anos, ninguém supera o taijutsu de Gai. Madara o declara como sendo o mais forte. A história de Gai é uma história muito fácil de se relacionar a nível pessoal, porque estamos falando de um cara comum que começou do zero e construiu para si, com muito esforço, uma vida carregada de conquistas e vitórias ao longo do seu caminho. Um cara que foi de fracassado a vencedor, um cara que foi contra tudo e todos, contra o mundo, e chegou ao ponto de ter sido reconhecido pelo próprio Madara. Que honra! Em seu último esforço, Gai ataca com tudo que tem e atinge Madara em cheio, chegando a destruir parte do seu corpo. Após isto, Gai está imóvel no chão. Não há mais nada que ele possa fazer. Sua morte rapidamente se aproxima. Quanto a Madara, vemos que apesar de gravemente ferido, ele sobrevive. Sua resistência e regeneração são absurdas, mas Madara honestamente admite que quase morreu. Na minha opinião, se Madara tivesse sido derrotado pelo Gai, teria sido um belo de um final. Muita gente não gostou que ele foi derrotado pela Kaguya de certa forma, mas acredito que se sua derrota fosse aqui, muitas pessoas não ficariam tão insatisfeitas. Foi uma excelente luta. Gai mostrou seu valor e provou ao mundo que com muito esforço e trabalho duro é possível chegar mais longe que qualquer gênio poderia alcançar. Então fica aí o exemplo, esta grande lição de vida. Mesmo sendo um desenho, lembre-se, a arte imita a vida. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado e fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até a próxima. Falou!